Bom dia a todas e todos. Quero dar aqui meu bom dia, em particular, ao professor Milton Mariani, a Camila e ao professor Fábio, a quem eu peço que rapidamente se apresentem. Fábio não, mas Milton e Camila rapidamente, porque até onde eu sei são pessoas novas, no sentido de que o GT não os conhecem ainda, né? Então, já passo a palavra rapidamente para o professor Milton e para a senhora Camila, para que se apresentem. Diga o município e as suas funções, por favor. Eu sou Milton, eu sou o professor Milton Mariani, eu sou professor na UFMS, trabalho na Escola de Administração e Negócios, trabalho nos cursos de Administração e de Turismo. Meu campo de atuação em pesquisa é a questão do turismo, né, do turismo rural, mais no espaço rural do que no espaço urbano, mas também transito um pouco com as atividades aí, com as práticas do turismo relacionado com a questão das águas. Então, acho que é isso. Um prazer estar aqui, obviamente. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Sou a Camila, sou engenheira ambiental e bióloga de formação. Eu pertenço ao município de Bataguaçu. Hoje aqui eu estou como chefe do núcleo de meio ambiente. E aqui em Bataguaçu é praticamente uma equipe, entendeu? Então eu trabalho com várias coisas ao mesmo tempo. Eu mexo muito com a nossa unidade de transbordo, com a nossa usina de reciclagem, e, enfim, nós também temos unidade de conservação, né, da APA do Rio Pardo, e nós trabalhamos em cima disso, tá? Várias funções, né, às vezes eu fico meio atarefada demais, porém eu fiquei muito feliz pelo convite, gostei muito, é um interesse de muito, é um assunto de muito interesse, muita valia para a questão ambiental, e eu estou aqui para somar no que for preciso, tá bom? Muito obrigada, Camila. Seja sempre muito bem-vinda. Bom, como a gente sempre começa as nossas reuniões com ponto 1 de pauta, sendo os informes, e é um ponto que a gente pretende que seja rápido, eu já começo, então, informando que às quartas-feiras, até dezembro, das 14 às 16 horas, a UFMS, em parceria com a UEMS, e com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, nós estamos desenvolvendo o primeiro ciclo de estudos sobre geoecologia de Campo Grande, onde nós discutimos, traduzindo o que seja geoecologia, nós discutimos nesse ciclo ordenamento e planejamento do território, e discutimos paisagens, alteração de paisagem, qualidade ambiental, e por isso eu trago esse informe aqui, tá bom? Então, eu vou passar a colocar agora no GT, sistematicamente, os convites das quartas-feiras, 14 às 16 horas. Vou passar ao professor Fábio, que também tem um informe rapidamente para vocês aqui. Bom dia a todos. Professora Maria Helena, também reforçar esse convite do primeiro ciclo de estudos de geoecologia para o município de Campo Grande e ressaltar também que nós temos como parceiro a revista Geofronter. Então, fica o convite também a todos aqui que tenham interesses em publicações sobre o tema relacionado à gestão, território e geografia, e é uma revista da geografia, hoje está com o Qualis para a nova classificação como um B1, que acreditamos que até dezembro nós tenhamos esta situação. Eu gostaria de destacar esta semana, nós tivemos o lançamento do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que ele permitiu para nós aí um panorama, um cenário de toda a questão dos resíduos sólidos, que hoje é uma temática de destaque dentro do saneamento básico. E este saneamento básico, hoje, no novo marco regulatório, ele está incorporado, ele está junto, inclusive, com a Agência Nacional de Águas. E esta relação de água com resíduos, ou com resíduos sólidos, ele está muito próximo. Então, vale a pena acessar os documentos que estão disponibilizados aí sobre essa abordagem,
que estão apresentando as questões dos consórcios das destinações finais dos resíduos. Um destaque é que entenderam que não é mais viável você implantar pequenos aterros sanitários para a destinação dos rejeitos, e sim você trabalhar com grandes e permite essa concessão. E temos alguns agrupamentos, eu acredito que no momento oportuno podemos nos debruçar sobre essa gestão dos resíduos sólidos aqui nessa bacia e entender essa relação junto com os recursos hídricos. Muito bem. Então, eu queria colocar para vocês que quando o assunto tiver uma relação direta ou não tão direta com o Comitê de Bacia do Rio Pardo ou comitês de bacias, ou tiver como pano de fundo água, vocês podem compartilhar no GT, Comitê do Rio Pardo. É importante que nós façamos circular conhecimento, compartilhemos conhecimento, informes sobre eventos. Nós precisamos fortalecer esse grupo e vocês vão ver logo a seguir o porquê que nós temos que ter esse grupo muito forte, coeso, robusto, tá bem? Bom, passando para a pauta 2, se me permitem, eu gostaria que o Daniel, então, subisse aí. O ponto 2 da pauta tem muito a ver com o ponto 3 da pauta. Eu já vou dizer qual que é antes de entrar no assunto. O ponto 2 da pauta é a resposta do IMASU, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, à nossa carta protocolada e entregue em mãos ao presidente do IMASU, senhor André Borges, entregue por mim, por professor Fábio. O IMASU respondeu a essa carta e estou subindo essa carta aqui para que todos possam ver e acompanhar, tá? Vou ler para vocês essa carta aqui e vamos discutir um pouco. Esse ponto 2 de pauta tem a ver com o ponto 3 de pauta, que diz respeito a uma reunião que o MPE, Ministério Público Estadual, nos convidou. Estou falando do GT, recebemos convite, eu e o professor Fábio, alguns membros... Helena, desculpa um pouquinho. Não dá para aumentar um pouco? Sim. Vou pedir para Daniel aumentar a fonte aí para nós, por favor, de maneira que fique legível para todos. Então, alguns membros do GT também foram convidados, mas não pelo GT, que fique claro, tá? Por exemplo, aqui, Camila recebeu o convite lá pelo município de Bataguaçu. Mas aqui nessa reunião nós vamos esclarecer e explicar tudo que diz respeito à pauta 2 e 3. Bem, a carta-resposta do IMASU, quero deixar claro para vocês aqui, ela data de 13 de setembro, mas ela só foi chegar no meu e-mail no dia 21 de setembro, tá bem? O IMASU diz que mandou, reforça que mandou, e eu, através de um vídeo gravado, mostro para o IMASU que na minha caixa de entrada, nem na lixeira, tem qualquer e-mail do IMASU contendo esta carta. Bom, apenas para registro que eu estou falando isso aqui, tá bom? Então, esse ofício número 112 aí do IMASU diz o seguinte: acusamos o recebimento do ofício GT 01/2021, protocolado sob o número 71 de 2021, pelo Grupo de Trabalho para a Criação do Comitê de Bacia do Rio Pardo, GT Pardo, e entregue cópia ao diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, André Borges Barros de Araújo, pelos representantes Maria Helena da Silva Andrade, o FMS, e Fábio Martins Aires, o EMS, que assinam o ofício mencionado, junto com as demais instituições que compõem o grupo de criação do CBH Pardo, CBH, Comitê de Bacia Hidrográfica. Em resposta ao convite para o IMASU compor o grupo de trabalho em formação, manifestamos nossas estimas aos envolvidos e desejamos êxito no desenvolvimento do processo de mobilização e organização para a formalização da criação de mais um CBH em Mato Grosso do Sul. Neste momento, a equipe de apoio aos colegiados da Gerência de Recursos Hídricos coloca-se à disposição para auxiliar na orientação dos procedimentos necessários e capacitação para efetivar a criação junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, CRH/MS. Segue o endereço e o contato da Secretaria Executiva de Apoio aos Colegiados. Aí, quem assina, Daniel pode subir um pouquinho do
do departamento lá de recursos hídricos, gerente de recursos hídricos, Leonardo Sampaio Costa, nosso querido e conhecido amigo Léo Costa. Esta carta, então, foi recebida por mim, por e-mail, nesta data que eu mencionei aos senhores, 21 de setembro. Muito bem, eu quero destacar aqui o apoio, então, dado pela gerência do Léo, mas atrelando, então, este ofício ao ponto 3, que é o convite recebido pelo MPE para uma reunião, nós já vamos tratar desse assunto nessa pauta número 3. Ainda sobre esta carta, quero dizer que ontem, a data de ontem, 29 de setembro, por WhatsApp, recebo, então, da Claudete. Claudete, então, ela trabalha diretamente com o Léo, ela assessora Léo, ela, Eliane e Márcia são técnicas responsáveis, junto com o Léo, para fazer andar a gerência de recursos hídricos, achei o nome, né? Claudete, então, me consulta pelo WhatsApp e já me mostra, então, a minuta daquilo que nós tanto esperamos, um passo a mais. Ela já me mostra a minuta do documento que já vai para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, mostrando já a composição do que seria o pré-comitê, tá bem? Então, eu quero compartilhar isso com vocês e sinalizar como um avanço deste GT. Já avançamos para um quase comitê, para um grupo, deixando de ser GT e antes de ser um comitê reconhecido pelo Conselho Estadual. Mas já avançamos um passo, está bem? Quero abrir o microfone para os presentes aqui, para saber se tem alguma consideração ou considerações a respeito desta pauta número 2. Fica à vontade, professor. Primeiro momento, queria falar com a professora Vera, que está conosco aqui, e agradecer a sua participação. Professora, se quiser se apresentar para o grupo, fique à vontade. Obrigada, Fábio. Bom dia. Eu sou professora da UEMS, do curso de Geografia de Campo Grande, colega aí do professor Fábio, trabalhamos juntos nos cursos de bacharelado e licenciatura de Campo Grande, e tenho trabalhado nos últimos anos exatamente com essa temática de planejamento e gestão de recursos hídricos. Então, meu interesse de estar compartilhando com vocês e participar desse grupo vem de experiências anteriores, né, da minha atuação como pesquisadora, como professora, e a ideia é estar colaborando exatamente com essa proposta, e eu fiquei bem interessado quando o Fábio falou de criar esse novo comitê. Eu já estive participando do Comitê do Miranda há alguns anos, acompanho de perto, conheço o Leonardo, a equipe dele, do IMASU, vejo o esforço que essa equipe tem em se organizar e estar levando aí essa política de recursos hídricos no Mato Grosso do Sul. Então, para mim é bem interessante essa iniciativa, espero poder colaborar com vocês, trabalhar de perto, né? E fico à disposição, tá? Tenho aí atuado com algumas pesquisas na área, meu doutorado foi na área, tenho iniciações científicas, então trabalho com um olhar voltado para a questão da água, o planejamento, bacias hidrográficas, nesse sentido. Muito obrigada, Fábio, por abrir essa palavra. Obrigado, seja bem-vinda. Eu acredito que vai ser muito bom para esse nosso comitê. E ficamos bastante felizes. Na oportunidade também, que eu já pedi a palavra, a professora Maria Helena, eu já vou fazer o uso dela, tá? Até fazendo essa leitura, nessa resposta do IMASU, que até para todos fica o conhecimento que a carta que foi encaminhada, ou o ofício que foi encaminhado para o IMASU, ele está registrado, ele está armazenado no nosso Drive, né, que vai ser compartilhado com todos para terem acesso ao que nós manifestamos.
E o rito para a constituição deste comitê de bacia, ele parte dessa situação espontânea entre cidadãos que entendem a importância e a necessidade de constituição deste comitê. E nesse manifesto, nós elaboramos um documento de comum acordo com todos os, não vou nem dizer representantes, mas sim todos os interessados em participar. E até esse momento nós não temos indicações das instituições, mas as instituições ao qual nós fazemos parte, elas têm ciência da nossa mobilização e da nossa atuação aqui neste momento. E eu queria observar bem essa colocação do segundo parágrafo, onde o IMASU ele se manifesta estimas do envolvimento. O primeiro pedido que nós fizemos no ofício encaminhado foi para o reconhecimento do IMASU para este grupo de trabalho, que nós assim chamamos, que ele tivesse um reconhecimento perante ao órgão gestor de recursos hídricos. Então, eu entendo que esse parágrafo ali, ele já faz essa menção e se coloca reconhecendo esse grupo de trabalho. Então, tivemos êxito, eu acredito, nessa primeira solicitação que fizemos para esta abordagem. E da mesma forma, também nós o fizemos, e tivemos êxito aqui, que era para que o IMASU trabalhasse com a que trabalhasse com a capacitação dessas pessoas para que pudéssemos entender e levar a melhor amplitude para as representatividades perante os municípios. Hoje nós temos uma boa envergadura dentro da bacia na questão territorial por parte dos municípios e nós ficamos felizes, eu fico bem satisfeito com essa resposta, onde ela está colocando ali este reconhecimento do grupo técnico por parte do órgão gestor, que é o estadual, que é o IMASU, e também dessa disponibilidade que eles apresentam em auxiliar e orientar todos os procedimentos na capacitação para efetivar junto ao Conselho Estadual, porque quem que nos reconhecerá como comitê de bacia será o Conselho Estadual, e isso ficou colocado. Então, eu acredito que tivemos êxito nessa carta, queria, em especial, parabenizar a professora Maria Helena pelo encaminhamento e a todos aqui presentes por voluntariamente se esforçarem. E assim, nós já tivemos o primeiro sucesso nessa mobilização. Então, essa manifestação de pessoas, ele conseguiu se organizar, então nós temos uma sociedade organizada e agora podemos dizer constituída em um grupo de trabalho. Então, agora nós podemos nos referir como um grupo de trabalho do Pardo. Daqui a alguns dias esperamos chamarmos de comitê de bacias, mas hoje nós deixamos de ser um grupo de pessoas e sim um grupo de trabalho do Pardo, e aí eu quero deixar o meu abraço e minha felicidade para todos aqui envolvidos, porque isso é resultado nosso, eu acredito que isso nos dá muito orgulho e traz essa sensação de ter atingido o primeiro objetivo de muitos que nós estamos traçando ainda. Muito legal, professor Fábio, muito obrigada. Alguém mais aqui? Sobre esta pauta, então, eu gostaria de dizer a vocês que, a partir desta reunião de hoje, nós passaremos, então, a convidar, receberão convite para as nossas reuniões marcadas, o Ministério Público Estadual e também o IMASU, tá? Então, nós enviaremos convite, assim como vai convite para todos os membros, o MPE e o IMASU receberão convite para participarem ativamente das nossas reuniões, ok? Bom, posto isso, eu vou passar para o terceiro ponto de pauta. Esse terceiro ponto de pauta, eu vou até pedir ajuda aí do professor Fábio, se eu esquecer de alguma coisa ou me enrolar, porque eu acho ele um pouquinho complexo, dado ao volume de informações referentes a esse ponto. Daniel, por gentileza, sobe o convite que eu recebi, por gentileza. O Ministério Público Estadual, no dia 21 de setembro, encaminhou a mim, e aí eu posso dizer que também ao professor Fábio, pelo GT, tá? Este convite, que é o ofício 0671 aqui, referente a um inquérito civil
que é o inquérito civil 06.2020.0000452-6, até decorei o número do inquérito civil, tá? Então, ele convida uma reunião de trabalho, por videoconferência aí, promovida pela 34ª Promotoria de Justiça aqui da comarca de Campo Grande, né, para discutir a importância da atuação dos comitês de bacias hidrográficas, bem como estendo o convite ao responsável pela pasta de meio ambiente. Sobe um pouquinho, Daniel. Então, ela foi agendada no âmbito do inquérito civil, o número que eu já falei, instaurado. Qual era o objetivo desse inquérito? Apurar a omissão na constituição do Comitê de Bacia Hidrográfica do Pardo, que compreende os municípios de Campo Grande, Sidrolândia, Ribas do Rio Pardo, Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul, Jaraguari, Camapuã, Bandeirantes e Bataguaçu. Quem assina é o promotor de justiça, Luiz Antônio Freitas de Almeida. Bom, primeira coisa que eu gostaria de esclarecer com relação a este convite, a este inquérito civil. Eu fiz e compartilhei com o professor Fábio uma memória da nossa vida, a vida do GT, tá? E aí, eu registrei aqui, vou até colocar depois para vocês, que esse grupo de WhatsApp que vocês fazem parte, ele começou a existir dia 28 de junho deste ano. Ele até foi composto por Giovanni, que representa Sidrolândia, eu e um aluno do mestrado de Biologia, Geraldo, que inclusive pediu para sair. Só no dia 28 de junho para cá que esse GT começa, então, a conversar, a partir de divagações a respeito da Bacia do Pardo, preocupações. No dia 2 de julho foi convocada a primeira reunião. Nessa reunião estiveram presentes eu, pela UFMS, Fábio, professor Fábio, aqui presente pela UEMS, o mesmo Giovanni pela Prefeitura de Sidrolândia, e a professora Débora Alcon, pelo Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, de Nova Andradina, contato feito com o diretor lá do IFMS, que é meu primo, e eu pedi que ele encaminhasse, sugerisse o nome de alguém. Então, no dia 2 de julho, fizemos a primeira reunião deste GT, que nasceu 28 de junho. Bom, por que eu estou fazendo esse preâmbulo aqui? Porque somente no dia 28 de julho é que este GT tem ciência deste inquérito civil. Portanto, nós desconhecíamos a existência deste inquérito civil, né? Houve uma coincidência, eu considero uma feliz coincidência, porque agora nós vamos ajudar com que o MPE arquive este inquérito, porque nós aparecemos aí no meio do caminho. Uma feliz coincidência. Como que este GT soube deste inquérito civil? Através de um contato feito pelo secretário Giovanni da Secretaria de Meio Ambiente do município de Camapuã, que nos procurou, soube da existência do GT, ele vai ver esta reunião depois, poderá confirmar, soube da existência do GT, procurou, e que gostaria, então, de participar desse GT por sugestão do MPE. Então, esse GT passa a compreender que existia esse inquérito. Ponto. Então, o inquérito, gente, passa a ser apenas e tão somente mais um motivo para que esse GT avance, tá bem? Então, o promotor Luiz Antônio me telefona e pede auxílio a mim e ao professor Fábio para que nós ajudemos o Ministério Público a organizar uma reunião no dia 23 de setembro, que é este convite que os senhores estão vendo, que nós possamos, e que nós ajudássemos sugerindo nomes para participar dessa reunião. Quem foi convidado para essa reunião? Eu, professor Fábio, todos os promotores das comarcas que abrangem os municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, todos os prefeitos dos municípios que abrangem a Bacia do Rio Pardo, e os representantes dos municípios, a citar como exemplo,
Camila, que é deste GT, mas que foi convidada como lá pela Secretaria Municipal de Bataguaçu, tá bem? Além disso, eu pedi que ele convidasse também os presidentes, vice-presidentes e secretários dos outros comitês de bacia hidrográficas, a citar o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Miranda, do Rio Vinhema, Santana Poré e o Comitê Federal do Rio Paranaíba. Nesta reunião, trouxemos, sugestão nossa, minha e do professor Fábio, trouxemos representantes de comitês de bacia hidrográficas de outras regiões do Brasil, no caso, Espírito Santo, e também conseguimos que viesse o promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor José Alexandre, que contribuiu muito com esta reunião. Eu solicitei, e tenho registro disso, que esse convite pudesse ser estendido a todos os membros do GT. Tenho registro disso, ok? Mas houve uma falha de comunicação por parte do Ministério Público Estadual. Está aqui o professor Fábio e a professora Camila que podem confirmar isto que eu estou dizendo, que este assunto foi tocado na reunião. Então, houve uma falha de comunicação por parte do Ministério Público que não enviou o convite a todos os membros. Por isso, os senhores todos não receberam este convite. Eu gosto de deixar as coisas bem claras, hein, pessoal, para não criar celeuma entre nós. Bom, pelo GT fui eu e o professor Fábio. Excelente a reunião, muito boa. Os promotores todos estiveram presentes, professor é ótimo, promotor Luiz Antônio e promotor Lobé. Esqueci o primeiro nome, gente. Luciano Lobé e Luiz Antônio estiveram presentes aqui, e o promotor José Alexandre do Rio de Janeiro. Todos gostaram muito do que ouviram, por parte do professor doutor Hélio, presidente do Comitê de Bacia lá do Rio Jucu, do Espírito Santo, que falou claramente da importância de um comitê de bacia, né? Inclusive, eu recebi depois e me dou o direito de resguardar aí, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Recebi um WhatsApp de um membro de um comitê de bacia aqui dizendo: agora estou convencido, não do nosso GT, de um outro comitê, agora estou convencido da importância de um comitê de bacia. Efetivamente, essa reunião contribuiu para consolidar a minha ideia sobre o comitê. Precisamos avançar. Então, só para vocês verem quanto que isso foi importante. Então, essa é a terceiro ponto de pauta que eu gostaria de trazer e registrar. Claro, vou abrir a palavra ao professor Fábio, que certamente tem como complementar essa minha fala. Eu quero registrar essa participação mesmo nossa no comitê, nessa reunião, que tratava sobre o comitê de bacias no âmbito do inquérito. E como a professora Maria Helena, ela colocou, e a gente começa a entender que não sei mais se são as coisas do acaso que nos colocaram aqui, e acaso estava acontecendo um inquérito também. Então, não foi uma motivação por parte do inquérito que nos fez nos reunirmos para começar a discutir o pardo. Antes disso, nós temos algumas temáticas que nos motivam, e até o teor da nossa carta que foi encaminhado junto ao IMASU, que foi a motivação, e aqui foi externalizada neste grupo, o desenvolvimento do instrumento de planejamento e gestão do zoneamento ecológico e econômico para o estado de Mato Grosso do Sul, e em especial nos municípios e município de Campo Grande. Nessa construção, nós temos dois instrumentos de lei no município de Campo Grande que fazem menções ao Comitê do Pardo. Nós temos um instrumento, salvo engano, 2003, onde o prefeito designa os gestores, os agentes públicos, que eles possam participar do comitê de bacias do Pardo. Ele chama de CODEPARDO, inclusive. E isso que estava como um instrumento legal, ele faz parte do zoneamento ecológico e econômico de Campo Grande, e também é um instrumento legal que tem a menção de participação do Comitê do Pardo. E olhando para essa bacia, que tem o maior consumo
de abastecimento humano, e até a professora Maria Helena destacou nessa nossa reunião, e até mesmo nós já tínhamos falado aqui, que essa bacia ela tem um déficit da vazão. A vazão que é extraída para abastecimento humano, industrial e, lógico, agropecuário, ele não é reposto. Então, tem uns valores de 2,43 e nós consumimos 2,90 alguma coisa. Eu estou colocando, mas há um déficit hídrico, assim, pensando nesse dado. E essa informação é registrada por artigos científicos que são colocados e destacando a bacia do Pardo. Essa menção, essa colocação para a bacia do Pardo, que nos leva a essa motivação, e ela havia uma manifestação pelo Ministério Público, entendendo também da importância da sua criação e melhor gestão e ordenamento dos recursos hídricos no território. E, legalmente ou constitucionalmente, tendo a atribuição de gestão do seu território no que se diz respeito a recursos hídricos, cabe aos municípios na sua abordagem e interpretação. Esta foi a motivação que levou à notificação para esse inquérito aos municípios. E nesta convocação do inquérito, nós tivemos presentes também, oficialmente, até eu quero registrar e destacar aqui, a indicação dos representantes do município de Campo Grande, que até então nós temos cidadãos aqui voluntários, e hoje nós temos a representação e a participação de 2 indicados pelo município de Campo Grande. Professora Vera, a data de abertura do inquérito, Maria Helena, a professora Vera está perguntando, eu não tenho isso de cabeça. Eu tenho aqui, sim. É um inquérito bastante antigo, já te respondo, professora, porque eu fiz aqui um release desse inquérito. Na verdade, ele é aberto como um procedimento administrativo em 2019, através de uma notícia de fato, assinada pelo promotor Luiz Antônio, 4 de dezembro de 2019. Aliás, já vou passar a palavra para você, professor Milton. Aliás, esse é um inquérito público, viu? Está disponível na página do Ministério Público Estadual da 34ª Vara de Campo Grande. Mas respondendo a sua pergunta, 4 de dezembro de 2019. Pode falar, professor Milton. Obrigada. Pode voltar lá? Eu não entendi uma coisa. Pode voltar lá no documento? Sim, pode, por favor, Danilo. Porque a bacia são 13 municípios, não é isso? Sim, já sei o que você vai perguntar. Pode perguntar. Por que só 9 estão aí? Porque ele caminhou, na verdade, para os municípios que têm promotoria. Então, por exemplo, tem as comarcas, né? Comarca. Desculpa, porque tem comarca que abrange mais de um município. Tá. Inclusive, tem comarca que o mesmo promotor responde por mais de uma comarca. Por mais de um município. E quem são os outros 4 municípios que não aparecem aqui? Espera aí. Nós temos aqui. Olha, os municípios que compõem a bacia são Bataguaçu, Santa Rita do Rio Pardo, Bandeirantes, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ribas de Rio Pardo e Cidrolândia. São 11, então, né, Marilena? São 11. Que não está aqui, então, Jaraguari... Jaraguari está ali, ó. Brasilândia e... Também está. Não, Brasilândia não. Santa Rita e Brasilândia, isso, né? Então, né? Isso. Tá. E aí eu tive a curiosidade de fazer esse levantamento, professor Milton. E aí eu tenho aqui o nome, inclusive, das comarcas e dos promotores. Eu fui lá e fui buscar. Por exemplo, Bandeirantes e Jaraguari é o mesmo promotor. Eu fui encontrando essas junções aí, que é o Gustavo Henrique de Souza, por exemplo, tá? Quem levantou a mão aí? Eu. Santa Rita do Pardo também é o mesmo promotor. Eu acho que é por isso que não citaram. Ótimo.
Bem lembrado. Obrigado. Pode continuar, professor Fábio. Não, então, nessa reunião, e aí nós tivemos alguns representantes, e aí eu trago destaque para Campo Grande, e na conversa também já convidamos eles a participarem desse nosso grupo técnico aqui. Então, nós temos o Éder, que hoje está respondendo como superintendente da Surremador, da questão de meio ambiente, ele já está agregado ao nosso grupo ali do WhatsApp também, e está fazendo parte, e o João Neto, que ele fala das questões ambientais junto à Secretaria de Obras do município de Campo Grande, que é a CISEP. Então, eles integraram conosco aqui nesse momento até do Ministério Público. E aí, para destacar esta fala da professora Maria Helena, como colocado, nós temos a fala do senhor Hélio, que ele traz o modelo aplicado no Brasil da gestão de recursos hídricos, é um modelo francês, e isso nos coloca a uma leitura de entendimento sobre essa gestão de território e esse agregamento. E eles têm uma conformidade um pouco diferente à nossa, vou até usar uma expressão, aqui nós somos uma gestão municipal no seu território, onde a responsabilidade recai sobre ao limite territorial municipal, que muitas vezes não coincide com o limite das bacias, diferente um pouquinho da configuração que nós temos francês, e isso traz alguns entendimentos, mas ela se coloca e tem um destaque, e mostra o êxito que aconteceu, a exemplo aí do Jacu, e aí o que ele mencionou, que é Vitória é uma ilha, e a questão do abastecimento de água, que é muito similar à nossa invocação aqui para essa constituição deste comitê. E essa questão do abastecimento, ele se coloca como um dos impulsionadores aí na constituição dessa bacia. E um destaque fica também pela fala do promotor de justiça do Rio de Janeiro, salvo engano, o nome dele era Luiz também, e ele fez uma fala muito interessante que chamou o destaque para nós, foram os valores que tem no Comitê de Bacias. Então, lá tem algumas indústrias instaladas, e ele fala os valores que aquelas... Desculpa, é José Alexandre, né? A Maria Helena colocou ali o nome do promotor do Rio de Janeiro, e ele apresentou os valores que são hoje aportados naquela bacia, e considerando como outorga de recursos hídricos mesmo, então ele tem essa situação. E isso chamou bastante atenção dos promotores aqui presentes do estado de Mato Grosso do Sul, para entender de onde que teriam esse valor, de onde que vinham essa condição. E aí mostra a capacidade de sustentabilidade que essa bacia ela pode acontecer, porque até mesmo hoje, quando trabalhamos aí com um convencimento para a questão dos municípios, o que eu vou ganhar com isso, né? Então a gente tem que ter, eu acho que uma resposta, e este exemplo do Rio de Janeiro para nós, ele é bastante importante para mostrar que ele vai ter recursos que vão permitir a gestão dos recursos nesse sentido. E para isso também estavam presentes, inclusive o Imaçu, na pessoa do Leonardo, que teve a condição da sua fala, e ele, em 2 momentos, foi posicionado. Um deles para a resposta deste ofício, que até então, no momento, nós não tínhamos ele apresentado para nós, não tinha chegado, né, Maria Helena? Mas ele até se manifestou verbalmente, que já tinha feito a resposta, e ele apresentou que o Imaçu, ele não iria coordenar, mas estaria à disposição para participar das atividades, como está mencionado ali no registro. E coloca a equipe à disposição também nesse sentido, e isso teve uma manifestação favorável por parte até dos promotores presentes ali naquela situação. E havia uma outra manifestação por parte do promotor, que o promotor ele indagou ao Leonardo, o Imaçu, quando que poderia constituir o Comitê de Bacias, considerando que esse Comitê de Bacia ele tem que ser constituído a partir do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E ele não foi muito preciso na sua resposta, o Leonardo, quando ele representando o Imaçu, até mesmo por não ser o presidente deste conselho, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, mas a única afirmativa que ele posicionou que
pode ser feita a partir de uma sessão ordinária ou extraordinária para a constituição deste Comitê de Bacia do Pardo, que é o qual nós almejamos aqui, e ele somente informou que até o final do ano ocorrerá ainda uma reunião e pode ser a pauta para a constituição deste comitê. E o promotor, ele exigiu ali até uma precisão maior para saber a data, e isso nós não tivemos uma resposta. Mas aí cria-se a expectativa, e até nós podemos imaginar que até o final do ano, ou até antes disso, a constituição deste comitê de bacias aqui do Pardo, ele possa ser efetivado. Então, eu acho que fica essa mensagem por parte de resposta do IMASU, e precisamos efetivar no sentido dessa colocação. E, da mesma forma, também, o IMASU, ele foi questionado em relação à formação, à constituição deste comitê. O Leonardo, na sua resposta, ele não foi muito preciso e ele falou que precisávamos ter reuniões com os municípios, ter representantes para que pudéssemos constituir esse comitê de bacia. Foi uma pergunta do promotor, o que precisava para constituir esse comitê. Aí o Leonardo falou que precisavam de reuniões e ele não foi muito preciso. E o promotor indagou. Essas reuniões têm que ser na forma de audiências públicas, tem que ter um número de participações, e ele disse, ele afirmou que não necessariamente as reuniões na qual nós estamos aqui fazendo de forma virtual hoje e com os municípios, eles têm essa validade. Então nós acreditamos aí que nós estamos em Bataguaçu, em Nova Andradina, não é somente em Campo Grande, e essa amplitude, eu até faço essa leitura e essa interpretação que nós temos essa capilaridade para poder avançar. E vai todo o nosso registro, não somente aqui nas reuniões, mas também no nosso grupo que nós temos ali do WhatsApp, e até esse grupo que vai mostrar a participação, porque nós tivemos ali uma assinatura deste documento que foram por 30 pessoas representando entidades ou voluntários que se posicionaram em relação a isso. Então, esta etapa de ter o envolvimento, a participação com a sociedade, ele se faz colocado nessa situação. Então, os números ali, né, Maria Helena, de 2,58 metros cúbicos por segundo, né, e aí ele repõe 0,68. Ô, Fábio. Pode falar, professor Milton. Pode falar. Peraí, aconteceu uma coisa aqui comigo. Sim. Tendo em vista essa... Não seria interessante dar uma printada nessa tela aqui agora e dessa reunião que está acontecendo, apesar dela estar sendo gravada? A gente pode ficar tranquila que o Daniel, que é o monitor, que é o estagiário desse comitê, ele já está orientado para fazer prints e já depois sobe no Drive, porque a gente tem que fazer depois uma memória. Ok. Importante isso. Sim. Fábio? Eu acho que era isso, Marilena, que eu tinha. Bom, eu queria só, eu me sinto na obrigação, inclusive, de perguntar para a Camila, porque ela estava nesta reunião, se você quer, Camila, fazer alguma complementação de tudo que nós já falamos aqui. Oi. Então, em relação à reunião, eu gostei bastante, para ser bem sincera, achei bem esclarecedora. Foi bom ter participado dos dois lados, né? Que eu também achei, eu não sabia que estaria o comitê junto, achei ótimo. E é que prefeitura chegou o ofício assim meio que na hora. Ó, Camila, você tem uma reunião agora. Ainda até cheguei meio atrasada, acho que vocês perceberam que foi justamente no dia que nós estávamos fazendo algumas ações da Semana da Árvore. Eu cheguei um pouquinho atrasada. Em relação ao município, eu só queria fazer uma observação. Não entendi, porque eu achei assim, eu adoro essas coisas, participo bem, só que demorou muito o convite, que nem vocês haviam falado, que deu início em junho, né, julho, ao comitê, vocês estavam começando a se organizar, e só em setembro que eu tomei conhecimento, através de questões políticas, né, eu fiquei meio surpresa, porque eu não sou muito de mexer com essa questão política, mas há necessidade, né, e eu fiquei meio perdida nesse começo, mas agora eu estou começando a inteirar,
Eu achei muito legal o Imaçu ter participado, né? Vocês questionaram ele na questão de por que o Imaçu não fazer parte do conselho, e sim só fazer um auxílio. Eu já vejo em outros grupos, o Imaçu parece que participa, né? Também. Não sei, às vezes eles ficam meio receosos com medo da gente não dar conta e passar tudo para o órgão ambiental, pode ser isso. Apesar que um receio meio, assim, nós somos profissionais, né? A gente sabe o que quer e quais são os objetivos e onde devemos chegar. Então, não vejo o problema deles estarem participando, mas a opção deles. E eu achei muito bom ter mostrado também para o Ministério Público que, nossa, às vezes o município não é... Eles tudo querem judicializar. E eu achei melhor, assim, esclarecer, tem que conversar com o município, porque às vezes a parte ambiental dele não é difícil, nós somos pequenos, que nem aqui em Bataguaçu eu sou sozinha para mexer com tudo, então não tem como eu pensar em comitê de bacia, não sei o quê. Então eu acho muito bom ter criado esse grupo e nós estarmos trabalhando em prol, porque querendo ou não, é aquilo que eu falei até na reunião, nós estamos na jusante, né? Então, tudo vai acabar dando um impacto maior aqui no final, especial. Então, eu acho que o interesse Bataguaçu, Santa Rita do Pardo, é bem maior do que Campo Grande e Cidrolândia. Então, eu acho que a gente tem que segurar aqui. Eu quero muito provocar o Imaçu para vir aqui no município de Bataguaçu. Até falei com o pessoal meio saindo fora, apesar que estando dentro do assunto, eu tenho os assentamentos para fazer as reuniões sobre as outorgas dos poços artesianos, para mostrar para a população que o Imaçu não está aqui só para autuar, e sim para orientar, porque a maioria dos produtores tem medo, falar, Camila, eu vou fazer meu cadastro, e aí eles vão saber meu CPF, e aí vai começar a fiscalização em cima de mim. Eu falei, mas nós precisamos iniciar, né? Então, tudo do início é meio complicado, mas nós precisamos provocar o órgão ambiental para que ele veja que também são pessoas que são trabalhadoras, né? Não é chegar aqui, não pode, não pode. Eu acho que tem que explicar, porque tem muito desperdício. Você vai aí, que nem aqui, nos assentamentos, por exemplo, questão do uso da água, da distribuição, tem muito desperdício na rede, vira e mexe, quebra a canalização, tem muito gato, então isso tem que ser discutido, tem que ser levado para todos. Eu acho de extrema importância, é isso que eu falei, eu sou uma pessoa que adora o assunto, sou apaixonada, e eu preciso unir forças, e acho que através desse grupo a gente vai conseguir ir para frente, porque eu, Camila, não sou nada sozinha. É a Camila louca, ambientalista, não sei o quê, e querem me deixar quieta. Mas com um grupo e com o Ministério Público também é outra coisa, porque a pessoa vai ficar mais com medo. Vai falar, peraí, a Camila não é tão louca, tem lógica. Nós temos uma bacia hidrográfica, nós temos que saber qual que é a bacia de distribuição. Primeiramente, os divisores da bacia, quais são os municípios, daí nós já temos conhecimento, quem são os grandes que estão captando maior volume, para quê? Para que não haja falta no final. Eu acho que isso tem que ser discutido agora, o momento é agora, a gente não pode esperar acabar a água para isso. Eu achei de extrema importância essa reunião com o Ministério Público, e foi uma coisa assim, eu vi como esclarecedora, porque chega no prefeito, e nem o prefeito chegou, o Ministério Público, inquérito civil, já, meu Deus, socorro. Aí mandaram para mim, e graças a Deus eu participei. Mas era só... Super importante sua fala, viu, Camila? Muito importante. Porque você, assim como Bataguaçu, Nova Alvorada do Sul também já colocou para a jusante, aquele Campo Grande, né? A gente usa nascente, poço, e o que está para baixo da gente, a gente também tem que se responsabilizar. Fica à vontade, professora Vera. Ainda sobre o inquérito, quem provocou o inquérito? Como eu estou chegando agora, então eu estou querendo entender um pouquinho. O inquérito foi provocado pelo MPE mesmo, pelo que eu pude estudar, né? Porque eu fiz um levantamento, daí eu fui atrás, abri lá o link do site do Ministério Público,
Ele começou com um procedimento administrativo, porque, até onde entendi, a discussão partiu de um uso inadequado da APP aqui do Córrego Bandeira, que está na Bacia do Pardo, né? Uhum. E, a partir disso, o promotor, então, questiona sobre isso, e aí ele obtém a resposta de que a instância melhor para fazer essa discussão é o Comitê de Bacia, aí ele pergunta sobre o Comitê de Bacia e tem resposta de que não tem o comitê. E aí, a partir dessa constatação, ele passa a questionar por que não tem. Daí ele pergunta para o Estado por que não tem, e o Estado responde. Estou fazendo uma síntese. Entendi. Mas ele responde, o Estado responde que o Estado ele não pode criar, de fato. Né? Que o comitê ele é um conselho que deve surgir de baixo para cima. Né? Esse termo foi usado bastante na reunião. E aí, mas mesmo assim, o promotor solicita, então, providências por parte do Estado e, entendendo que não foi contemplado, abre inquérito. Entendi. Tá, obrigada. Eu só quero fazer uma correção, professora Vera. Sim. Eu falei 4 de dezembro de 19, foi quando começou toda essa história que eu acabei de repetir aqui do Bandeira. O inquérito civil ele é instaurado, mesmo aberto, 22 de julho de 2020. Tá, mais recente. Então, de dezembro de 19 a julho do ano seguinte, muita coisa aconteceu, mas em nível de notícia-fato, processo administrativo, mas não com a figura do inquérito civil mesmo. Ele é aberto em 22 de julho de 2020. Então, já tem aí uma documentação e um volume de informações, né? Bem interessante. Muito. Depois mais de 2 anos de volume de informação. Depois eu vou colocar no grupo os caminhos, assim como a assessora do promotor me passou, vou colocar um passo a passo para que vocês possam acessar os documentos. Ou eu posso também fazer foto, como eu já fiz para a Fábio, desse histórico aí, dessa síntese que eu mesma estudei, eu fiz uma foto, mandei para a Fábio, um caminho para vocês, dizendo o que aconteceu ali no histórico, né? Fiz um histórico. Eu queria até perguntar se vocês tinham pensado nisso, ou se vocês estão fazendo, dentro dessa documentação toda que você está relatando, Maria Helena, de repente, se já começasse a organizar um documento mesmo do comitê, chamado de, talvez, um estado da arte, um memorial aí, juntando essas informações de algo que poderia, inclusive, ser transformado em algo para publicação e registro único, né, do comitê. Tem um que foi feito para o Comitê do Miranda, eu acho que você conhece, tem esse nome, inclusive, Estado da Arte, foi super divulgado, porque ele é um documento organizado pela WWF, né? E é interessante porque fica memorizado ali, né? Toda a documentação que vai pesquisar depois. Então, não sei se tem alguma iniciativa nesse sentido. O que a gente tem realmente é essa memória. A gente toma todo o cuidado de fazer registro de tudo que a gente, desde o primeiro encontro, como você pôde ver, né? Desde o dia que o grupo foi aberto, até hoje, a gente anota. Inclusive, Daniel, pode soltar aqui, a gente passa a lista de presença em todas as reuniões, a gente tem, eu vou pedir para Daniel, além de soltar a lista de presença, subir aquela outra a tabela que eu pedi para você deixar no gatilho, por gentileza, Daniel. Para Milton e professora Vera, apresento o Daniel, meu aluno de geografia e que faz estágio aqui neste GT. Então, ele está contando horas aí, atividade para ele. Nós vamos aproveitar lá no laboratório que eu coordeno, que é o Laboratório de Geoecologia da UFMS. Então, eu e ele, com a ajuda dele, nós organizamos aí, já inclusive, como comitê tripartite, composto pelos 3 segmentos, que é poder público, usuário e sociedade civil. Vou pedir para ele aumentar a fonte. Este GT já tem representante dos 3 segmentos, a citar. Pode aumentar um pouquinho, Daniel. De prefeitura, nós temos Hidrolândia, Jaraguari, 2 pessoas da prefeitura de Jaraguari, Secretaria de Meio Ambiente de Camapuã e Nova Andradina, Prefeitura de Bataguaçu, vereância, temos 3 vereadores, Hidrolândia, Camapuã e Anaurilândia,
E na parte de usuários temos presidência, isso é importante demais, gente, nós conseguimos trazer a presidência da colônia de pescadores de toda a bacia, da Z13, está conosco, né? Águas Guariroba, fundamental, a articulação do professor Fábio, está conosco, né? E da sociedade civil temos o FMS, o EMS, IFMS e o CDB, veja, a academia toda presente aqui neste GT. Povos indígenas, temos 2 representantes, etnia Ufaié e etnia Terena, CREA, OAB, Sindicato Rural, e temos os autônomos também, temos 3 pessoas, cidadãos, que não representam instituições, mas que participam ativamente das reuniões do GT. Portanto, isso pode subir. E também temos a presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Produção Orgânica, de alimentos orgânicos do estado todo conosco aqui, né? Bastante atuante, que é a Jéssica. Então, está tudo aí, né? Nós temos representantes e bons representantes dos segmentos que compõem o Comitê de Bacia, tá bom? Mais alguma coisa, professora Vera? Não, obrigada. Ótimo. Parabéns, nossa, está encaminhado. Muito bom. Eu gostei, Vera, da sua sugestão. Eu acho que a gente pode sistematizar isso mesmo, porque a gente sempre faz o contrário. Nós fazemos várias reuniões, depois chega lá na frente, nós precisamos criar esse estado da arte. E eu acho que se a gente já construir o estado da arte, daqui a algum tempo, até na constituição desse comitê mesmo, a gente já podemos publicar ele. Eu acho que é bem oportuna a sua fala. Isso eu coloco no nosso radar. Porque pela fala da professora Maria Helena, eu vi que já tem um volume aí de informações, né? E de iniciativas que caminha para isso. É bem interessante. E acho que, inclusive, professor, eu gostaria de solicitar a senhora, se pudesse fazer esse contato com o autor desse artigo que eu mostrei aí, o déficit hídrico. Eu acho que é fundamental que numa próxima reunião, numa primeira parte, nós possamos dividir a reunião em 2 partes. Numa primeira parte, ele pudesse fazer uma apresentação para a gente, mesmo que a gente estude, né? Nem todo mundo consegue, uma apresentação, uma geral da bacia. Quem é essa bacia, o que é essa bacia, características físicas, né? E não físicas dessa bacia para a gente. O que vocês acham aqui? Estou colocando a apreciação até como um encaminhamento desta reunião. Ótimo. Eu acho Gostaria de... Eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas pensar um pouco Nunca é besteira o que você fala. Em estratégias aí, né? Eu acho que o que a Vera coloca é importante, essa questão da memória, e eu sei que nós temos o grupo de WhatsApp, mas será, aí é uma pergunta até para Daniel, será que a gente não precisaria constituir aí um site ou um blog do GT? E esse seria um repositório de toda essa memória, entendeu? Eu não sei se... Porque lá na frente, talvez isso possa também nos auxiliar, justificar melhor a criação do próprio comitê. Eu estou falando isso porque, de repente, a gente pode divulgar mais isso, entendeu? O que está acontecendo, está rolando o GT, entendeu? Sociedade, está rolando o GT, entendeu? E esse GT quer chegar a isso, e tem estudo disso, vai ter palestra disso, vai ter uma live disso, tem um ciclo de estudos geoecológicos, né? Não é isso? Então, eu não sei, eu fiquei pensando aqui, vocês têm um bocado de informações, e informação é poder, entendeu? Informação é poder. Então, eu acho que a gente tem que, não sei se um blog ou um site aí, que fosse uma coisa, não precisa ser uma coisa profissionalizada, não, entendeu? É uma coisa onde a gente, que sirva como um repositório aí, né? Uma sugestão, só, para a gente pensar. Uma questão de ordem mesmo, professora Vera, já passo para a senhora, só para responder ao professor Milton mesmo, questão de ordem. Professora, eu acho fundamental, eu acho excelente a sua sugestão,
A gente precisa de mais alguém para ajudar o Daniel, porque como estagiário ele é voluntário, né? Ele não recebe nada por isso, então ele tem que fazer os corres dele por fora, mas eu acho que a gente consegue mais alunos, eu acho até que precisava alguém da UEMS agora, inclusive, para justificar, inclusive, mais esse entrosamento entre instituições, né? E acho fundamental, mas só para você saber, professor, que pode ajudar nesse encaminhamento, que eu estou marcando como encaminhamento, nós temos o Drive também. Dentro desse Drive, nós temos pastas separadas, né? Dentro dessas pastas está todo esse volume de informações e que qualquer um de nós, todos nós, e aí vou fazer uma correção, vou pedir que o senhor corrija a sua fala quando disser, vocês têm um volume de informação? Não, nós temos, né? Você é parte importante deste grupo, não foi à toa que seu nome foi chamado para compor isso aqui. Já vejo você trabalhando toda essa questão de turismo e lazer nessa bacia. Então, qualquer um de nós pode colocar coisa lá, viu? Se encontrar um artigo, um estudo, qualquer coisa, foto, imagem, qualquer um pode acessar o Drive, depois vou pedir para a Daniel, de novo, colocar no grupo lá o link do Drive com a senha para vocês acessarem, tá bom? Mas excelente sua colocação e sugestão. Vou colocar como encaminhamento. Pois não, professora Vera? Sim. Voltando à sugestão do convite do autor do artigo, é o professor André Berezucchi, ele é da UFGD, então eu posso sim fazer o convite, ele é bem acessível, e tem uma larga experiência em estudos nessa área de planejamento e gestão, então eu acredito que ele viria, sim, compartilhar com a gente o conteúdo desse trabalho. É claro que ali a autoria está dele e de um orientando, né? Então ele teria que fazer o contato com o orientando, mas eu posso fazer essa articulação. Eu só peço que, caso seja deferido aqui esse encaminhamento, se vocês poderiam me encaminhar um modelo de convite, né? Porque eu vou fazer uma fala informal com ele e depois eu vou formalizar isso, né? Que é importante a gente formalizar, né? Então, se vocês puderem me encaminhar, então eu fico à disposição, sem dúvida. E isso que... desculpa, Milton, você é professor? A gente que é professor tem mania de chamar todo mundo de professor, né? Eu sou professor. Não pode me chamar de Milton. Milton. Eu vou solicitar, eu que vou pedir essa gentileza para a senhora. Como nós nunca emitimos qualquer convite, eu que vou pedir para a senhora, por favor, se a senhora puder redigir e que essa redação já nos fique como um modelo de convite para outros convites, se for possível. Tá. Eu agradeço muito. Então, eu vou organizar um modelinho aqui e vou passar no grupo do WhatsApp para que vocês façam também as observações, sugestões, e de acordo aí a gente encaminha esse modelinho mais formal. E eu faço, sim, o contato com o professor André, só fica para estabelecer a data do novo encontro, que também vai ser nossa, né? Então, a partir disso, aí eu encaminho essa formalização. Eu já vou fazer uma fala com ele, deixar em aberto que vai ter um momento para isso, porque nós estamos definindo a data. Pode ser assim? Pode, excelente. Ótimo. E essa ideia do Milton, do blog, né, da gente criar aí outras linguagens para se comunicar, é fantástica, né? Porque hoje, essa coisa da gente se comunicar pelas redes, né, essa nova uma forma, né, de juntar as informações, mas também divulgá-las dessa forma, é muito necessária mesmo, e dá, inclusive, a abertura para a gente juntar aí, né? É claro que a Maria Helena já pontuou aí que o Daniel, né, precisa de ajuda, e precisa mesmo. Então, Fábio, vamos nós aí ver se a gente encontra um caminho, né, da UEMS estar colaborando aí com, ou outros também, né? O que a gente pode discutir aqui entre nós, professores ou não professores, é tentar, na medida do possível, aproveitar as horas desses meninos, sabe? Daniel, eu disse para ele, não se preocupe. O tempo que você disponibiliza para o comitê, nós vamos aproveitar de alguma forma, seja na forma de estágio, seja lá no seu TCC, que ele é me orientando, em algum lugar nós vamos colocar suas horas, porque é uma forma, inclusive, de valorizar o trabalho deles, né? Então, eu acho que a gente pode fazer esse tipo de fala com os nossos alunos, Milton, você, Vera, você
Fábio, né, e outros que estão aqui, que vão escutar essa reunião, tem a Daniela no IFMS, tem colegas da OCDB, que podem aproveitar esse trabalho, que passa a ser, inclusive, um processo de aprendizagem. O Daniel sempre me fala, ele pode me desmentir aqui, o quanto que ele aprende, né, a cada reunião, o quanto que ele aprende, e agradece, inclusive, esse encontro com conhecimento, com a experiência, né? De vez em quando ele fala, mas professora, isso aconteceu mesmo, meu Deus, que bom, obrigado por essa oportunidade de conhecer esse bastidor, de saber dessas articulações, né? Então, acho que é válido para os nossos alunos também. Pode falar, professor Milton. Eu tive uma experiência, eu tenho uma experiência muito interessante com o FMS e o CDB. A gente, como a gente tem usado o Iramutec, o software lá para trabalho, pesquisa quali, e ele está ancorado no R, nós criamos, eu e o professor Michel, lá da UCDB, a gente criou um grupo, é um grupo de pesquisa, né? É um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, enfim. E aí, o que aconteceu? A gente começou a inserir os nossos orientados nesse grupo, né? Hoje, a gente nem participa mais, quase. Eles criaram uma rede. Então, por exemplo, se a UEMS conseguisse um e a UCDB, já são 3, entendeu? O IFMS já são 4. E esses alunos criarem uma rede, porque eles são potenciais, né, aí, multiplicadores disso. Vocês entenderam? Porque eu acho que um dos nossos objetivos também nós não podemos esquecer que nós somos professores também, né? E outra questão, eu entendo que a formação de um comitê de bacia é um processo educativo, é uma prática educacional, entendeu? Tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Então, eu acho que se essa gurizada aí, gente, gurizada no bom sentido, viu, Daniel? Se essa gurizada aí agarrar nisso daí, eu acho que a gente tem uma possibilidade de multiplicar muitas essas informações. Então, assim, talvez isso possa ser até um encaminhamento. A UEMS arruma um estagiário, estagiária, a UCDB, o IFMS, e a gente vai aí alimentando. E entre eles vão se organizando, criando esse ambiente de divulgação aí. Eu acho que é muito, muito importante isso, né? Excelente, muito bom. Vamos tocar para frente isso aí. Eu acho muito importante mesmo isso, essa sua fala, Milton, em relação a esse ponto, esse engajamento, e a gente vai avançar em todas as redes sociais. Eu acredito que é essa comunicação hoje que nós temos, né? Eu acho que a gente até está um pouquinho ultrapassado, porque as redes vieram depois da gente, essa gurizada veio junto com a rede, né? Então a forma deles lidarem de comunicação é diferente. A gente quer escrever um papel, a gente quer colocar ali um texto no Word, né? Ou a gente imagina entrar na internet, né? Mas eles já estão se comunicando direto. Eu acho que esse engajamento é muito bom. Nós estamos trabalhando isso até na UEMS, até a Vera veio, porque nós tivemos uma reunião de colegiado que nós colocamos à disposição, e a Vera veio por essa movimentação. Nós já temos participando aqui a professora Eva, o professor Walter, que são da UEMS também. Eu acredito que nós podemos formar esse grupo e trazer engajamento agora dos acadêmicos. Eu acho que é um momento oportuno, até então a gente vinha estabelecendo, não tínhamos essa estratégia pensando nos acadêmicos, mas agora eles vão fortalecer. Eu acho que esse engajamento ele se transforma muito bem. Podemos direcionar atividades das nossas disciplinas, podemos direcionar estágios obrigatórios, estágios voluntários, que eu acredito que é essa troca necessária aí, e é isso que precisam deles. E eles entenderem também um processo, essa participação, ela se transforma fundamental. Então, se a gente tem essa bandeira aí no nosso curso, temos aí um processo de construção, fica legal. Ele vai se formar na academia e vai ser um processo que ele participou da construção de um instrumento de gestão. Fala-se tudo de geografia, né? Eu acho que é esse o grande destaque. Só queria aproveitar e pedir a permissão de vocês para mostrar uma tela aqui, que é um projeto que nós precisamos também aproximar e fazer uma leitura junto com o IMASU, porque no dia que nós fomos apresentar para
o ofício de manifestação de intenções, ele citou isso e nós participamos lá atrás, nós tivemos o convite para participar desse projeto que se chama Projeto de Paisagens Rurais. Isso daqui, ele é um projeto do Serviço Florestal Brasileiro e ele tem algumas bacias que eles selecionaram para desenvolver no país, e a bacia escolhida para desenvolver no Cerrado, no Mato Grosso do Sul, é a bacia do Pardo. E aí eles vão fazer recuperação florestal, vão trabalhar com os produtores, e no dia até o André, ele falou deste projeto, e aí seria importante agora esse GT também aproximar e entender como que seria importante a nossa troca ou a nossa contribuição, porque se a gente alinhar tanto para o projeto que está desenvolvendo quanto para nós, que é a constituição da bacia, a gente soma os esforços. E aí a outra questão também relacionada à questão de recursos, né, que pode ser oportuno, e talvez essa possa ser uma das provocações ao IMASU, não somente na constituição desse comitê, mas também agora na sua implantação e discussão. Eu vou colocar no chat aí para todos o link deste serviço, esse FIP, né, que é assim que eles chamam, e é bem interessante, e é outra situação. Está começando agora, foi agora em meados de junho, julho, que teve essa reunião, e está tudo acontecendo no mesmo momento, só que elas são situações assim que não estão juntas. Eu acho que até o Comitê de Bacias, o nosso grupo, vai juntar, eu acho que trazer essa experiência vai ser fundamental. E até lembrando na fala da Camila, né, porque muitas vezes o produtor ele está lá, ele fica com medo, porque ele não tem uma visão do todo. Chega uma entidade, fala uma coisa, chega outro, fala outra, e aí a gente fica assustado, até vou falar assim como cidadão, se você recebe uma ligação, ó, aqui é a Vivo, depois você recebe uma que é da Claro, todo mundo querendo te vender alguma coisa, a gente fica morrendo de medo. Imagina o produtor que está lá e tem essas situações. Então ele fica, às vezes, precisando de ter um aporte, e eu acredito que o comitê vai ser esse canal. Ele que vai trazer essa sensatez, vai permitir esse equilíbrio, e eu acho que a academia ela vai ocupar um papel fundamental e muito importante nesse processo. Ok? Bom, pessoal, eu gostaria, então, em não tendo outro ponto de pauta, gostaria, então, de agradecer a presença de todos e todas, dizer, então, que esta reunião estará disponível para os membros do GT e também ficará arquivado no nosso drive para a memória posterior. Agradecer a presença de todos e todas e convocá-los posteriormente para colocar em prática os encaminhamentos. Anotei todos aqui, vamos entrar em contato, professora Vera, professor Milton, Camila, professor Fábio, para que a gente possa colocar em prática os encaminhamentos, tá bem? Desejo a todos um excelente dia e um bom resto de semana. Até mais. Tchau, gente. Forte abraço, tá? Tchau, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada também. Tchau, tchau. Eu vou fazer o modelo do convite e devo encaminhar na semana que vem, tá? Porque a semana está findando já aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.